Continuando com as aulas do sétimo ano, o assunto de hoje é um assunto voltado para a estatística. Então vamos lá. A gente tem três situações. A primeira situação diz o seguinte: a coordenação de uma escola vai realizar uma pesquisa para saber de qual das seguintes disciplinas os alunos do sétimo ano B mais gostam: português, matemática, ciências ou história. Segunda situação: uma emissora de televisão vai lançar um programa em determinado horário e decidiu fazer uma pesquisa sobre qual tipo de programa mais agradaria naquele horário: esportivo, humorístico ou musical. Terceira situação: a prefeitura de uma cidade vai instalar um posto de saúde que vai funcionar 8 horas por dia. Para melhor atender a população, ela faz uma pesquisa sobre qual horário de funcionamento os usuários preferiam. Então, nessas três situações, há três tipos de pesquisa. Há três pesquisas. E algumas delas têm alguns tipos específicos. Vê só: população e amostra. Na primeira situação de pesquisa, é possível consultar todos os alunos do sétimo ano B, já que a população ela é pequena, né? Já que os alunos constituem uma população estatística ou universo estatístico pequeno. Esse tipo de pesquisa, que envolve todos os participantes e tem como principal vantagem a exatidão das respostas, ele é chamado de pesquisa por população ou pesquisa censitária, já que eu estou consultando todos da população, ou seja, todo o universo estatístico. Ela é recomendada quando a população da qual se deseja obter informações é pequena. No caso aqui, o sétimo ano B é uma turma pequena, é uma turma de uma escola, geralmente é uma turma pequena, com 30, no máximo 40 alunos. Então, é fácil eu consultar todos eles. Então, eu faço a seguinte pesquisa: a pesquisa por população ou pesquisa censitária. Já na segunda situação, não é possível consultar todos os telespectadores, ou seja, toda a população estatística. Em casos assim, recorremos a um grupo representativo de pessoas, que constitui o chamado amostra. Então, eu não consigo consultar todo mundo. Então, eu vou pegar uma amostra daquela população, ou seja, um grupo daquela população que é escolhido seguindo determinados critérios, e vou fazer uma pesquisa por amostra ou uma pesquisa amostral, que é o que a gente chama. Então, a gente pode chamar essa amostra ou amostragem, que é um grupo específico de pessoas daquela população que eu vou consultar para representar toda a população estatística, né, todo o universo estatístico. Então, esse grupo é escolhido sempre seguindo alguns critérios específicos. Então, a gente tem dois tipos de pesquisa: por população e pesquisa por amostra. Pesquisa por população, quando eu consigo consultar todo o universo estatístico ou toda a população estatística. Geralmente, quando essa população for pequena. Já a pesquisa por amostra ou amostral é quando a gente seleciona uma pequena parte da população, chamada de amostra, e faz a pesquisa com eles para representar toda a população. Então, essa parte aí ela tem que ser bem criteriosa na escolha, não posso escolher de forma equivocada. Se eu escolher de forma equivocada, essa amostra não vai representar fielmente a população inteira. Indivíduo ou objeto de pesquisa. Nas situações citadas até agora, o universo e a amostra foram compostos de pessoas, e cada uma delas é considerada um indivíduo ou um objeto de pesquisa. Então, objeto de pesquisa, o indivíduo, ele é, né, quem compõe basicamente a amostra ou o universo de pesquisa. Então, o que é que compõe a minha pesquisa com as turmas de sétimo ano? São os alunos do sétimo ano, que são pessoas. Então, eles são o indivíduo de pesquisa. Quem compõe a pesquisa para saber da seguinte situação: os telespectadores. Telespectadores são pessoas, são os indivíduos ou são os objetos de pesquisa. A pesquisa em que o objeto não é uma pessoa. Por exemplo, em uma indústria foi feita a seguinte pesquisa: para cada lote de parafusos fabricados, quantos apresentam defeito? Então, aqui, ó, o objeto de pesquisa vai ser parafusos fabricados. Parafuso é o elemento da minha pesquisa. O objeto de pesquisa é o indivíduo da pesquisa. Variável e valor da variável. Considere essa questão, formulada em uma pesquisa: qual é o seu esporte favorito? Nesse caso, gente,
o esporte vai ser a variável. E esse esporte, que é a minha pergunta, ele pode ser qualquer um. Pode ser, por exemplo, judô, futebol, natação. Esses aqui são os possíveis valores da minha variável, que é esporte. Na próxima pergunta, a gente tem o seguinte: qual é o seu grau de instrução? O grau de instrução é minha variável. E os possíveis valores dela são ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e pós-graduação. Então, eu tenho 4 possíveis valores para a minha variável, que é grau de instrução. A seguinte pergunta é: qual a sua idade? Opa, a idade é minha variável. E alguns dos valores são 6 anos, 10 anos, 45 anos. São possíveis valores da minha variável. Tipos de variável. Bom, a gente pode ter dois tipos de variável, qualitativa e quantitativa. Grau de instrução e esporte são variáveis qualitativas, porque expõem uma qualidade da pessoa. Expõe o grau de instrução dela ou o esporte que ela pratica. Já a idade, ela é uma variável quantitativa, que tem a ver com quantidade. Quantidade. Então, ela expõe, ela explicita uma quantidade. Variável quantitativa explicita uma quantidade. Variável qualitativa expõe uma qualidade. Frequência absoluta e frequência relativa de uma variável. Bom, a um grupo de alunos brasileiros de uma universidade foi feita a seguinte pergunta: qual é o seu estado de origem? Então, aqui, gente, o objeto de pesquisa são os alunos brasileiros, né? Então, são alunos, o objeto de pesquisa são pessoas. A minha variável é o quê? É o estado de origem. E possíveis valores da variável são os possíveis estados onde esses alunos nasceram, né? Então, a gente tem aqui Raul, Rafael, Rita, Braulio, Marília, Ana, Anete, Carlos, Pedro, Geraldo, Rui, Marcelo, Marcos, Fabiano e Sérgio. Cada um mora no estado. A frequência absoluta, basicamente, é quantas vezes um certo valor se repete, um certo valor da variável se repete. Por exemplo, Minas Gerais aparece uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Então, Minas Gerais, ela se repete 6 vezes. Então, vou colocar aqui. A frequência absoluta, ó, o número de vezes que cada valor da variável é citado é a frequência absoluta. Então, por exemplo, de Minas Gerais, a frequência absoluta dela é quanto? A frequência absoluta de Minas Gerais é 6. Por quê? Porque Minas Gerais, o valor Minas Gerais aparece 6 vezes, é citado 6 vezes. Então, sua frequência absoluta é 6. Vamos ver outro estado, por exemplo, Bahia. Bahia aparece uma, duas vezes. Então, Bahia aparece 2 vezes. Então, a frequência absoluta da Bahia vai ser quanto? Vai ser 2. Outro, outro estado. A gente tem Alagoas. Alagoas aparece uma vez, aparece só uma vez, né? Então, a frequência relativa da Alagoas, frequência absoluta da Alagoas, é uma. Outro exemplo, a gente pode ver aqui o Rio de Janeiro, ó, que aparece uma vez, duas, 3 vezes. Então, a frequência absoluta do Rio de Janeiro é 3. O que é quantas vezes o valor da minha variável é citado. E por fim, a gente tem o último estado, que é o Paraná. Ele aparece duas, duas vezes. Opa, 3 vezes.
Paraná aparece 3 vezes. Então, o Paraná tem como frequência absoluta 3. E vamos ver se está certo. Para saber se está certo, basta ver a soma das minhas frequências. 6 mais 2, 8, mais 1, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. A frequência, a soma das frequências tem que ser o valor total do meu valor das variáveis. Então tem que ser o todo. Essa basicamente é a frequência absoluta. É quantas vezes um valor da variável é citado. Já a frequência relativa, ela é relativa em relação ao total de valores. Então, eu sei que nesse caso dessa pesquisa, o total de valores é 15. São 15 valores possíveis. Então, a frequência relativa, por exemplo, de Minas Gerais, ela vai ser quanto? Ela vai ser a frequência absoluta, que foi 6, dividido por 15. 6 dividido por 15. A gente já estudou fração, a gente sabe que isso aqui pode ser representado, eu posso simplificar por 3. Então, isso aqui é 2 quintos. 2 quintos, em porcentagem, isso dá 40%. Então, a frequência relativa de Minas Gerais é 40%. Então, 40% dos entrevistados são de Minas Gerais. Outro exemplo, frequência relativa de, por exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a frequência absoluta foi 3. 3 sobre um total de 15. Se eu simplificar, isso aqui vai dar 1 sobre 5. 1 quinto. 1 quinto é 10%, ou seja, 10% dos entrevistados são do Rio de Janeiro. Frequência absoluta, só para recapitular, é o número de vezes que cada valor da variável é citado. E frequência relativa é basicamente a frequência absoluta dividido pelo total de valores citados.